Então, este ensinamento, esta partilha vai ser sobre as feridas do coração. J'aimerais que nous puissions nous entretenir à ce sujet. Voilà, c'est quelque chose d'assez capital. C'est vrai que Então, eu gostaria que pudéssemos falar acerca disso, pois é algo verdadeiramente capital. il y a des choses que nous ne parlons, on voit rarement, on parle rarement, c'est vrai. E há coisas que nós falamos raramente, é verdade, C'est vrai que on a besoin de savoir, on a besoin d'être exhorté, on a besoin de partager. mas nós temos realmente a necessidade de saber, de ser exortado, de tomar o conhecimento e de partilhar. Et on a besoin d'être enseigné aussi sur certaines réalités de la vie. Então temos necessidade de serem ensinados acerca de certas realidades da vida. Seigneur, garde-nous. Voilà. E Senhor, guarda-nos. J'aimerais qu'on parle vraiment sur ce point-là, sur les blessures du cœur. Então gostaria mesmo de falar acerca desse ponto das feridas de coração. Les plaies du cœur, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et ça peut créer beaucoup de problèmes. En fait, les blessures du cœur peuvent emmener une personne à sortir des voies du Seigneur, peut emmener une Porque realmente há muitas coisas que se podem passar e muitos problemas, não é? Devido às feridas do coração, que podem mesmo até levar uma pessoa a sair do caminho do Senhor, personne à être disqualifiée que podem levar uma pessoa a ser desqualificada de l'appel du Seigneur ou même du salut, parce e a ser desqualificada do chamado do Senhor ou até mesmo perder a salvação. que les blessures du cœur emmènent l'aveuglement. Porque as feridas do coração trazem a cegueira. On est aveuglé et on est blessé, et dans la blessure, on peut faire, dire beaucoup de choses. Porque somos magoados e na mágoa, não é? Podemos dizer ou fazer muitas coisas. Voilà, sans tarder, je prends un verset dans le livre de Téhélim, les psaumes 100, le psaume Então, sem mais 147. tardar, vou pegar numa escritura no livro dos Salmos, Tevelim, 147. À partir du verset 3, voilà, le psaume 147, à partir du verset 3, voilà, je vais lire. Je vais prendre le verset 2 pour juste qu'on comprenne un peu. Yahweh est celui qui bâtit Yerushalayim, il rassemblera ceux d'Israël qui sont dispersés ça et là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. Então, começando a partir mesmo do versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Voilà. Donc, ces gens qui étaient dispersés, que le Seigneur va rassembler, Então, estas pessoas que estavam dispersas e que o Senhor vai juntar, il va guérir ceux qui parmi eux avaient le cœur brisé. então ele vai curar aqueles que entre eles, não é, tinham o coração quebrantado, Et il bandera leurs plaies. e ele ligará também as feridas. Donc, voilà, la Bible nous montre qu'il y a des personnes qui ont l'âme, le cœur, parce qu'on le sait déjà, brisé, qui ont des plaies. Então a Bíblia mostra-nos que há pessoas que têm a alma ou o coração quebrados, não é? E com feridas. Parce que lorsqu'on est blessé, on a l'âme blessée, on peut devenir très méchant. E a partir do momento em que nós temos a alma ferida, podemos nos tornar muito maus. On peut devenir très hypocrite, on peut devenir quelqu'un qu'on n'aurait jamais soupçonné, parce que les blessures de l'âme peuvent causer beaucoup de problèmes aux personnes. Então podemos tornar-nos também hipócritas, tornar-nos alguém que jamais suspeitaríamos que nos poderíamos tornar, porque realmente as feridas do coração trazem muitos problemas. Surtout aux chrétiens, particulièrement aujourd'hui que je veux m'adresser. Particularmente aos cristãos, pois é a eles que hoje me dirijo.
Et même à des personnes qui sont appelées à exercer un E service mesmo as pessoas que são chamadas a exercer um serviço de chant, d'hospitalité, de miséricorde, de secours, de louvor, de hospitalidade, de misericórdia, socorro, de prédication. Vous allez de voir que les predicação também. blessures du cœur peuvent emmener quelqu'un à sortir de l'appel du Vocês vão Seigneur. ver que as feridas do coração podem levar alguém a sair do caminho do Senhor. Il va même pas se rendre compte parce que son âme est dans E essa l'amertume. pessoa pode até nem se aperceber, pois a sua alma está na amargura. Son âme est blessée. Donc dans cette blessure-là, la personne ne va même pas se rendre compte et il va commencer à faire ou à dire des choses qui vont lui causer des problèmes. Então a pessoa na sua ferida, não é? Sem se dar conta, pode começar a dizer ou a fazer coisas sem se dar conta. Et c'est vrai que c'est très dangereux de... C'est très dangereux E é verdade que é muito perigoso. d'avoir l'âme É blessée. muito perigoso ter a alma ferida. Et les blessures de l'âme peuvent avoir beaucoup de E manifestations. as feridas da alma podem ter muitas manifestações. Vous allez voir des gens, parce qu'ils sont blessés, ils vont se retirer. Vocês vão Voilà, ver pessoas que, por estarem feridas, que vão retirar-se. je suis blessé, j'ai été blessé, je me Então, retire. eu estou ferida, eu fui magoada, eu me retiro. Je ne veux plus qu'on me voie, je ne veux plus qu'on me Eu parle. não quero mais que me vejam, não quero mais que me falem. Or, la Bible dit que celui qui se retire cherche sa propre E gloire. a palavra diz que aquele que se retira procura a sua própria glória. Cherche ce qui lui plaît, en d'autres Procura aquilo que lhe agrada, noutras versões. versions. Voilà. Donc, des fois, on va se retirer parce qu'on est blessé Então, por vezes, vamos nos retirar porque somos magoados. et on va vouloir se cacher, crier sa douleur. Vamos nos querer esconder, gritar a nossa dor. Et souvent, d'autres, quand ils sont blessés, ils vont devenir très méchants. E frequentemente outros, quando são magoados, vão tornar-se muito maus. Ils vont commencer à être méchants, à murmurer, à être Vão começar a ser maus, a murmurar, dans la rébellion, à penser des choses et à commencer à dire des choses. a estar na rebeldia, peço desculpa, a pensar coisas, a dizer coisas, Parce qu'on est blessé par les autres, on peut être blessé émotionnellement, porque somos magoados pelos outros e podemos ser magoados emocionalmente, blessé sentimentalement, on peut être blessé physiquement et on peut être blessé aussi spirituellement. então emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente e até espiritualmente. Voilà. Ça, c'est des points. On peut être blessé Então esses são alguns pontos onde podemos ser magoados sur beaucoup de sujets. sobre vários aspectos. Et souvent, on peut être blessé par le comportement des uns et des autres, par la E frequentemente podemos ser magoados pelo comportamento de uns e de outros, langue des uns et des autres. pela língua de uns e de outros. On peut être cassé par un frère, une sœur qui peut faire, dire quelque chose qui ne nous met pas forcément, qui ne nous met pas bien, qui ne nous rend pas le bien en fait, qui ne nous fait pas du bien. Et Então podemos ser quebrados por um irmão ou uma irmã que disse algo que não foi, como dizer, não foi de nenhuma forma bem, não é? Para nós, para nos deixar bem. on va être blessé, on va être cassé. Então vamos ser magoados, quebrados. Et on va commencer à pleurer. Souvent quand c'est comme ça, on va pleurer. D'autres vont se refermer sur eux-mêmes. E frequentemente quando isso acontece, podemos começar então a chorar ou a fechar-se, ou a pessoa pode fechar-se sobre si mesma Ils vont plus vouloir parler aux autres, ils vont plus vouloir s'exprimer. Ah, e não vão querer mais falar com os outros ou exprimir-se. moi je parle plus, ah, je ne dis plus rien. Eu não falo mais, eu não digo mais nada se é assim. C'est comme ça. Et souvent aussi, ces blessures-là vont révéler aussi l'orgueil qu'il y a dans le cœur des hommes. Vous savez, E frequentemente, então, estas feridas vão revelar o orgulho que está no coração dos homens. le Seigneur permet les blessures aussi, hein, parce que la Bible dit que c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Porque realmente o Senhor vai permitir essas feridas, porque a Bíblia diz que Ele é
quem magoa e quem cura. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il bande leurs plaies. E como lemos há pouco, ele sara o coração quebrantado e liga as feridas. Donc le Seigneur est celui qui blesse et celui qui guérit. Donc Então o Senhor é aquele que magoa e que cura. il faut vraiment comprendre ça. E é verdadeiramente necessário compreender isso. L'amour, c'est... Pourquoi je parle des blessures du cœur? Parce E porquê é que eu falo das feridas do coração? que souvent, lorsqu'on est blessé, on va pas comprendre pourquoi le Seigneur permet la blessure. Pourtant, le Seigneur dit c'est lui qui blesse et qui... Porque frequentemente quando somos magoados não compreendemos porque é que o Senhor permite a ferida, não é? Mas, no entanto, a palavra diz que é Ele que fere e que cura. guérit. Le Seigneur dit je suis celui qui blesse et qui guérit. Pourquoi il blesse? E porque Ele diz, eu sou aquele que fere, ou que magoa, não é? E que cura. E porquê ferir? Mais souvent, lorsqu'on est charnel, quand on est blessé, on va pas penser peut-être que le Seigneur a permis une blessure dans mon cœur parce qu'il veut m'enseigner quelque chose. Mas frequentemente quando nós somos carnais, não vamos pensar forçosamente, não é, que o Senhor permitiu uma ferida para nos ensinar algo. Pourquoi le Seigneur a permis une blessure? Pourquoi le Seigneur permet que tel frère, telle sœur, telle situation me blesse? Então porquê que o Senhor permite uma tal ferida? Porquê que Ele permite que um irmão, uma irmã ou situação me firam, não é? Que tragam uma ferida? Parce que tout ce qui nous arrive est permis par le Seigneur. Porque tudo o que nos acontece é permitido pelo Senhor. Et moi, ce que j'ai compris par la grâce du Seigneur, c'est E aquilo que eu compreendi pela graça do Senhor, que chaque fois que j'étais blessé par quelqu'un ou par un frère, une sœur, chaque fois que j'étais blessé par une situation, que de cada vez que eu estava magoado por uma situação, por um irmão, uma irmã, je prie et le Seigneur me révélait pourquoi. Et j'ai compris que derrière la blessure, il y avait une bénédiction. então eu orava e o Senhor me revelava. Então eu compreendi que por trás de uma ferida havia sempre uma bênção. Il y a des blessures où le Seigneur te sépare au niveau des émotions, E há feridas que o Senhor te separa ao nível das emoções, au niveau des sentiments. ao nível dos sentimentos. Il va permettre qu'une personne te blesse parce qu'il ne veut plus qu'il y ait des sentiments par rapport à cette personne. Então Ele vai permitir que uma pessoa te fira, te magoe, porque Ele não quer mais que existam sentimentos em relação a essa pessoa. Qui se sont tellement pris place et Sentimentos que tomaram de tal forma lugar il va permettre ce genre de choses et tu vas être blessé, tu vas dire mais Seigneur, que Ele vai permitir este género de coisa, não é? tu vas dire voilà pourquoi j'ai permis ça. Em que basicamente aí está a razão pela qual Ele permite isso. Parce que à cause des sentiments, je veux briser ces sentiments-là, je te veux seul. Porque Ele quer quebrar esses sentimentos, Ele te quer sozinho. Donc je permets que tu sois blessé parce que je te veux seul. Então eu permito que tu sejas magoado porque eu te quero sozinho. Maintenant, si tu restes dans la chair, tu vas comme ça dire, ah, tel est méchant, un tel est méchant, ils m'ont blessé, tout ça. E se tu permaneces na carne, tu vais começar a dizer, aquele é mau, aquele me fez mal. Et Joshua a été blessé à la croix, blessé dans sa vie, et il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Mas o Senhor Yeshua, traduzido em português como Jesus, foi magoado na cruz, na sua vida, e ele disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. un enfant du Seigneur, c'est celui qui pardonne les blessures. Or, Então, um filho do Senhor é aquele que perdoa as feridas. les blessures sont faites aussi pour nous emmener à la maturité, à grandir. Ça fait mal, c'est vrai, mais Então, as feridas também são feitas para nos levar a amadurecer, para nos fazer crescer, e sim, fazem mal. le Seigneur, s'il n'a pas été blessé, il n'y aurait pas eu de salut. Fazem mal sim, mas se o Senhor, por exemplo, não tivesse sido magoado, hoje não haveria salvação. Donc, il faut faire très attention aux réactions que nous pouvons avoir Então é preciso ter muita atenção às reações que nós podemos ter lorsque nous sommes blessés, parce qu'on peut être disqualifié. a partir do momento em que somos feridos, porque podemos ser desqualificados. Moi, j'ai vu des personnes où le Seigneur m'a montré clairement, il me disait, lui, s'il continue dans cette attitude-là, je le disqualifie.
E, por exemplo, o Senhor mostrou-me claramente em relação a determinadas pessoas que se tal pessoa continuasse com uma determinada atitude, seria desqualificada. Parce que la personne était blessée. Il y a des choses ont été dites le concernant. Il était blessé et Porque a pessoa estava magoada, então coisas foram ditas que diziam respeito a ele ficou extremamente magoado il a réagi dans la colère. e ele reagiu na raiva. Donc, il y a l'animosité, on commence à parler, on commence à... Então, e também na animosidade, e começou a falar, On est violent dans ses propos. Et le Seigneur me montre, e violento até nos seus propósitos. il me dit, si il se tait, je le justifierai. Mais s'il continue à parler comme ça, il continue comme ça, je le disqualifie. Então o Senhor, a um certo momento, fez-me entender, não é, que se ele se calasse, o Senhor o justificaria, mas se ele permanecesse nessa atitude, ele seria desqualificado. Et malheureusement, bah, ces gens finissent toujours par être disqualifiés parce que E infelizmente, a maioria destas pessoas realmente termina por ser desqualificada. il y a la colère, mais ils ne comprennent pas Porque realmente há então essa raiva. pourquoi il y a cette blessure derrière quand le Seigneur permet. E não compreendem realmente aquilo que há por trás desta ferida que o Senhor permite. Beaucoup de personnes ont la connaissance. E muitas pessoas têm o conhecimento. Ils prêchent, ils peuvent prendre des versets, mais Eles podem pregar ou até mesmo pegar em versículos, ils n'ont pas la sagesse, mas eles não têm a sabedoria. ils n'ont pas la révélation des versets, ils n'ont pas Eles não têm a revelação dos versículos, le réma des versets, não têm o rema dos versículos, ils n'ont pas la vie de la Bible, ils não têm a vida da Bíblia, n'ont pas les conseils de l'Esprit. não têm os conselhos do Espírito. Donc, on peut prendre en otage les versets et sans les comprendre, et on se fait Então nós podemos pegar num versículo, mas sem o compreender disqualifier. Et j'en ai e ser desqualificado. vu plein. E vi várias pessoas assim. Et j'ai toujours béni le Seigneur parce qu'il m'a toujours souvent, il me montre parfois. E eu sempre agradeci ao Senhor porque realmente Ele sempre me permitiu ter o discernimento para ver isso. Il me montre, regarde lui, voilà pourquoi il est parti en vrille. Regarde lui, voilà pourquoi il est parti en vrille. Je veux prendre un passage qui m'a beaucoup fortifié moi-même quand j'étais dans des blessures. E vou pegar também numa passagem que também me fortificou muito a mim próprio quando eu estava nas feridas. Et ça m'a fait du bien, mes amis. E isso me fez realmente muito bem. Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 20, Michelet, Proverbe 20, le verset 30. Então, Provérbios 20, no versículo 30. Voilà, je vais le lire, ça va nous encourager, j'espère. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Então, aqui na versão portuguesa ARC diz: os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Mas vou pegar aqui na tradução da versão francesa, que foi também traduzida dos textos originais, que diz, traduzindo seria, onde é que está? As feridas são um remédio para o mal, e assim, da mesma forma, as pancadas que penetram até ao fundo da alma. Ou seja, então as feridas são um remédio para o mal, e da mesma forma assim são as pancadas que penetram até ao fundo da alma. Réalisons ce verset, frère. Ce verset m'avait, waouh, je me suis dit, Seigneur, la parole. E este versículo verdadeiramente, uau, a palavra o que o irmão quer dizer é que realmente a palavra é incrível, não é? J'ai été blessé, cassé, donc tu veux plus avoir affaire aux gens, tu veux te retirer, tu dis moi c'est bon, je fais ma vie, je. Então ele aqui diz que eu estava tão quebrado, ferido e queria se retirar, e ele dizia eu quero e eu, não é? E realmente ele estava muito ferido. Et je me rappelle un homme d'Elohim, qui est un père, m'avait donné un conseil un jour, il m'a dit frère, quand tu es blessé, fais attention, ne prends pas des décisions hâtives. E eu me lembro também que um dia um homem de Elohim me deu um conselho que quando ele estivesse
passar por feridas, né, para não tomar decisões ativamente nesse estado. Parce que dans la blessure, tu peux être disqualifié par le Seigneur. Porque nas feridas, na mágoa, né, tu podes ser desqualificado pelo Senhor. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais vraiment cassé, blessé, je pleurais. E lembro-me que há alguns anos eu estava verdadeiramente quebrado, ferido e chorava. J'étais en prière et je disais au Seigneur, si E eu estava em oração e eu dizia ao Senhor: c'est comme ça, moi j'arrête de te servir. Senhor, se é para ser assim, eu paro de te servir. Enlève ta grâce sur ma vie, si c'est pas Retira da tua graça da minha vida, se de ça, tout ça, les problèmes, tout ça, então retira a tua graça da minha vida, se por causa de todos estes problemas, não é? les problèmes, si par exemple c'est à cause de la pelle qu'on est brisé, bah enlève la pelle, comme ça j'ai une vie normale. Então, se é por causa do chamado que eu sou quebrado desta forma, então retira o chamado. Et j'ai entendu dans mon esprit, comme une menace du Seigneur, tu E eu entendi no meu espírito como que uma ameaça do Senhor. joues avec qui? Tu veux que, en gros que je retire? J'ai dit, Tu estás a brincar com quem? Tu queres realmente que eu retire? non, c'est bon Seigneur, j'étais blessé, j'ai parlé dans la folie. Eu, não, Senhor, eu estava ferido e eu falei na loucura. Donc, les plaies d'une blessure sont un remède. Les blessures sont un remède. Então, as feridas são um remédio. Regardez ce que la Bible dit. Mais je suis blessé, c'est la blessure qui a besoin d'un remède. Mais comment la blessure peut être un remède? Aqui vou ter que ouvir outra vez. Sont un remède. Les blessures sont un remède. Regardez ce que la Bible dit. Mais je suis blessé, c'est la blessure qui a besoin d'un remède. Mais comment la blessure peut être un remède? Aqui, então, se eu estou ferido, ou seja, é a ferida que precisa de um remédio. Como é que a ferida em si mesma pode ser um remédio? Sont un remède au mal. Parce que pourquoi? Il y a des choses en nous qui ont besoin de partir par la blessure. Mas a palavra diz que elas são um remédio para o mal. E porquê? Porque realmente há coisas que precisam de partir através da ferida. Et c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai fait le point avec le Seigneur, beaucoup pleurent. On m'a blessé, on m'a blessé, on m'a cassé. E foi isso então que compreendi quando fiz o ponto da situação com o Senhor e alguns, não é, que realmente dizem, me magoaram, me fizeram mal e choram e choram. On me casse. Le Seigneur permet lui-même ces choses-là. Então, mas na verdade é o Senhor que permite Ele mesmo essas coisas. Il va permettre que tes propres frères te blessent. Ele vai permitir que os teus próprios irmãos te magoem, te firam. Il va permettre que tes propres sœurs te blessent. Il va permettre que ton employeur, que Então que as tuas próprias irmãs te firam, o teu empregador, ton ami intime, que ton mari, que ta femme, que o teu amigo íntimo, o teu marido, a tua esposa, a tua mulher, que les anciens d'une assemblée que, por exemplo, também os anciãos de uma assembleia te blessent. te magoem. Oh, ils sont sorciers, ils sont méchants. Non! Eles são feiticeiros, são maus. E não. Le Seigneur est au contrôle de chaque situation. O Senhor está no controle de cada situação. C'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on est blessé. É verdade que não é fácil a partir do momento em que nós somos feridos. Mais je veux parler aux chrétiens matures, Mas eu quero falar aos cristãos maduros, aux chrétiens matures, aux femmes et aux hommes matures dans la foi, aos homens e mulheres maduros na fé, pour qu'ils comprennent ces réalités que le Seigneur m'a enseignées. para que eles compreendam também esta realidade que o Senhor me ensinou. Il ne fait jamais rien pour rien. Porque jamais o Senhor faz algo só por fazer. Le Seigneur n'est pas un bourreau pour prendre des couteaux pour nous charcuter. Non, E o Senhor aqui, como é que eu poderia traduzir isto? É como se basicamente o Senhor não é alguém que pega, por exemplo, em facas para nos fazer, como é que se diz em português? Como se fosse uma espécie de charcutaria ou algo do género. Não é esse o caso. Ou seja, o Senhor faz algo sempre por uma razão. Não faz as coisas por fazer. la vie chrétienne nécessite cela. A vida cristã necessita disso. Parce que tu ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a en moi dans les profondeurs. Porque eu não sei o que há em mim nas profundezas. Je ne sais pas. Eu não sei. Il y a des médicaments qui passent par la blessure. Há medicamentos que passam pela ferida. Surtout quand il s'agit des sentiments. Sobretudo quando se trata de sentimentos. Parce que des fois, on est tellement attachés les uns envers les autres par les Porque frequentemente estamos tão agarrados uns aos outros pelos sentimentos
des sentiments et on développe un amour pour les gens e desenvolvemos um amor pelas pessoas gigantesque. gigantesco. On est tout le temps ensemble no téléphone, on va aimer les gens E estamos todo o tempo juntos com as pessoas ao telefone e vamos amá-los, dépassant même ce que le Seigneur attend. Amá-los passando mesmo aquilo que o Senhor espera. Et on est empêtré dans des liaisons, des liens charnels d'amour. Então estamos basicamente impregnados, né, de ligações carnais. Tout ça. Et le Seigneur dit, lui là, pour le délivrer, celle là pour délivrer, je vais permettre une blessure. Então o Senhor, para nos libertar de tudo isso, Ele vai permitir uma ferida. Ma soeur, tu vas aimer un frère, le frère est en projet, à peine vous êtes en projet, mais tu Então há uma irmã, por exemplo, que ama um irmão, eles estão em projeto de casamento. développes un tel regain d'amour pour la personne que tu as dépassé le Seigneur. E, por exemplo, a irmã desenvolve um amor de tal forma por esse irmão que ela ultrapassa mesmo o amor pelo Senhor. Le Seigneur dans sa jalousie dit, attends, moi E o Senhor no seu ciúme diz, espera. je te donnais quelqu'un, toi tu aimes plus la personne que moi-même le donateur. Então espera, eu te dei alguém e tu vais amar essa pessoa mais do que aquele que te deu? Attends, tu vas voir. Espera, tu vais ver. Le Seigneur va permettre à ce que la même personne te blesse. Ele vai permitir que a mesma pessoa te magoe. Il te dit non, 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 je veux plus. Ah, Seigneur, tu commences à E depois tu dizes, ou a irmã em questão diz, não quero mais, Senhor. pleurer, tu commences à... Je suis blessé, il est méchant, c'était un faux frère. Non? E começa a dizer, eu estou ferida, ele é mau, ele é um falso irmão. Non, 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 non. Tu dois juste te recentrer. E não, tu deves somente recentrar. On doit se recentrer, le Seigneur doit être au centre. Devemos nos recentrar, o Senhor deve estar no centro. Donc les plaies d'une blessure sont un remède au mal. Então as feridas são um remédio para o mal. Quel mal? Il y a dans nos cœurs des fois beaucoup de péchés. E qual mal? Então há realmente não... Aqui vou ouvir outra vez que me passou da ideia. Peço desculpa. Le Seigneur doit être au centre. Donc les plaies d'une blessure sont un remède au mal. Quel mal? Il y a dans nos cœurs des fois beaucoup de péchés. Então há no nosso coração algumas vezes muitos pecados. Des péchés cachés. Pecados escondidos. L'attitude peccable d'un cœur, c'est dangereux. Então a atitude pecadora de um coração é perigosa. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose. E o Senhor me ensinou algo. Il m'a dit ça. Il m'a dit avant, quand je vois la disposition mauvaise dans le cœur de ses enfants, então quando o Senhor antes, quando ele vê a disposição má no coração dos seus filhos, uma disposição má, sim, uma disposição má do coração, sim, isso. et que la personne n'a pas forcément encore commencé à commettre les actes. E quando a pessoa ainda não começou necessariamente a cometer atos, n'a pas forcément commencé à pécher, que ainda não começou forçosamente a pecar, mais la disposition est déjà entrée. Le Seigneur va a disposição já entrou no coração. permettre des situations tellement difficiles, va E o Senhor vai permitir situações realmente difíceis le briser, va le para quebrar essa pessoa, frapper en avance. vai quebrá-la, como é que se diz em português, en avance. Tenho que ir ver, peço desculpa, porque esqueci. Com antecedência, vai então, antecipadamente vai permitir o quebrantamento dessa pessoa. Et si la personne est humble, elle va prier et le Seigneur va lui révéler son état. E se a pessoa é humilde, ela vai orar e o Senhor vai revelar o estado do seu coração. Et la personne va être délivrée par le Seigneur. E a pessoa vai ser libertada pelo Senhor. Moi, ça m'est arrivé. E a mim isso me aconteceu. Tu pleures et tu vas interroger le Seigneur. Tu choras e tu vais interrogar o Senhor. Faites toujours ça. Faz sempre isso. Quels que soient les combats que vous pouvez avoir avec les gens. Quaisquer que sejam os combates que vocês possam ter com as pessoas. Avec les chrétiens. Com os cristãos. Avec les incompréhensions les uns des autres. Com as incompreensões de uns e de outros. Ne passez pas votre temps à crier, à murmurer.
Não passem o vosso tempo a chorar, a murmurar, à appeler la terre entière, à a chamar a terra inteira, chercher des collaborateurs, a procurar colaboradores, de douleur pour dire, de dor, comme David. Vous savez, quand David a como o David, por exemplo, eu des problèmes avec Shaoul, quando ele teve problemas com Saul, il est parti dans un désert, il est parti à gauche, à droite, et la ele partiu, eu percebi aqui um deserto, mas eu não estou bem certa, mas ele partiu em algum lugar Bible dit qu'il s'était rassemblé autour de lui toutes les personnes qui avaient l'amertume. e a Bíblia diz que se juntaram à sua volta, não é? Várias pessoas cheias de amargura Et qui avaient des problèmes dans l'âme. Ça, e que tinham problemas de alma. il y a des gens qui ils s'attirent entre eux, les gens E vocês sabem, há pessoas que se atraem entre elas, qui ont les mêmes soucis, les mêmes pessoas com os mesmos problemas, problèmes, ils s'attirent. pessoas com o mesmo problema se atraem. Et tu vas te retrouver avec des rebelles E tu vais-te encontrar com rebeldes, parce que dans ta blessure, tu n'arrives pas à gérer. porque na tua ferida tu não chegas a gerir, Tu n'arrives pas à laisser le Seigneur prendre la place tu não chegas a deixar o Senhor tomar o lugar à guérir ces blessures-là. para curar essa ferida. Et ça fait mal. E isso faz mal. Seigneur, quand est-ce que tu me guéris? Seigneur, guéris mon cœur, je suis blessé. E nós podemos dizer, Senhor, quando é que tu me curas? Cura-me, eu estou realmente magoada. Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi. E Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Tel frère m'a blessé, telle sœur m'a blessé, Tal irmão me feriu, tal irmã me feriu. tel ceci m'a blessé. Et le Seigneur est en train de te guérir, guérir les sentiments, guérir de la peur. E então o Senhor realmente está a curar os sentimentos, Des hommes. a curar o medo pelos homens. La peur, le rejet. Frère, O medo, a rejeição. des fois on a tellement peur des hommes. E irmãos, às vezes temos de tal forma medo dos homens. On a peur des hommes. Nós temos medo dos homens. On a peur, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'on va me faire O que é que eles vão dizer, o que é que eles me vão fazer ainda. encore, qui va me faire quoi? Et le Seigneur va permettre des blessures, des blessures, des blessures E o Senhor vai permitir feridas pour sortir des sentiments, pour para sair dos sentimentos, sortir de la peur, para sair do medo, pour être capable de dire des choses sans avoir peur de para ser capaz de dizer coisas sem ter medo quiconque et de quem quer que seja dire ce que le Seigneur nous dit. e de dizer aquilo que o Senhor nos diz. Voilà pourquoi il faut beaucoup de maturité. E aí está porque é que é necessário bastante maturidade. Et je vois aussi des chrétiens qui sont blessés et qui sont en train de mettre un couteau dans leur gorge par leur agissement. E eu vejo também cristãos que estão magoados e que estão prestes a colocar como se uma faca na sua garganta quando estão magoados. Ils deviennent méchants, Eles tornam-se maus. ils deviennent mauvais, au lieu de laisser le Seigneur guérir leur cœur, parce qu'ils ne voient pas les dégâts qu'ils vont faire dans 5 ans. Então eles tornam-se maus e em vez de deixarem o Senhor curar o seu coração, porque eles não veem como é que é o dégât, os destroços sim que eles irão causar, por exemplo, em 50 anos ou em algum tempo, Dans 6 ans. em 6 anos, por exemplo. Or, le Seigneur est en train de les travailler, les préparer, mais la chair. E o Senhor realmente está em preparação, não é? De realmente trabalhar esse coração, mas a carne. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Waouh! E do mesmo também, aqui tocando ainda na passagem que lemos há pouco, da mesma forma as pancadas que penetram até o mais íntimo, ou até o mais íntimo do ventre, que está aqui na versão portuguesa, e em francês seria da alma. Les coups qui vont jusqu'au fond de l'âme sont des coups, frères, qui nous guérissent. E então as pancadas que realmente penetram até o mais fundo da nossa alma são pancadas que nos curam, Qui changent nos cœurs, que mudam o nosso coração, qui transforment nos pensées. que transformam os nossos pensamentos. Vous vous imaginez tous les coups, toutes les blessures, la traîtrise, la trahison des gens. On peut être trahi par les gens qu'on a aimés, par les gens qu'on a soutenus. Então nós realmente podemos levar muitas pancadas, podemos ser traídos por pessoas que suportamos, que amamos. On peut être cassé par les mêmes gens, on peut être
vilipendés par les mêmes gens. Podemos então ser realmente quebrados, maltratados pelas mesmas pessoas. On peut être taxé de tous les noms. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante d'être. E podemos realmente ser chamados também de todos os nomes Hier, t'es hoje em un dia. bon, aujourd'hui, t'es mauvais. E, por exemplo, ontem diziam que tu eras bom e hoje dizem que tu és mau. Hier, t'étais cette sœur, elle est parfaite, elle était vraiment une bonne sœur. Après, demain, c'est une fausse sœur. Por exemplo, diziam que ontem, esta irmã é realmente perfeita, é boa, e hoje dizem que és uma falsa irmã e tratam-te mal. Et toutes ces choses-là nous blessent, ces gens-là nous blessent. E todas essas coisas nos magoam, não é? E essas pessoas nos magoam. Et des gens vont te fréquenter, vont dire t'es un bon frère, ah, t'es comme un tel, tu as vraiment la grâce, tu as le feu. Oh, E as pessoas vão frequentar-te, não é? Vão dizer que tu tens o fogo e que tens isto e aquilo, que és bom quelle onction. Et e que tens a unção. le lendemain dira il est faux, il a E da manhã dizem, tu és falso, pas l'onction, il est que não tens unção ceci, il a plus cela, il a plus ceci, il a plus cela. e que tu fizeste isto ou aquilo. Toutes ces choses nous blessent. E todas essas coisas nos magoam. Mais le Seigneur fait un travail. Mas o Senhor faz um trabalho. Il fait un travail et on bénit, on ne reste pas dans la colère. E então o Senhor faz um trabalho e nós abençoamos e não permanecemos na raiva, na cólera, acho que é assim que se diz em português. On ne reste pas dans comment on appelle ça, dans l'indignation forcément. E não permanecemos na indignação. On ne reste pas dans l'amertume, on commence pas, non, E não permanecemos na amargura. on avance, on Nós avançamos, nós abençoamos. bénit le Seigneur qui est juste Abençoamos o Senhor que é justo et on avance, il y a un travail, e nós avançamos e há um un trabalho. travail que le Seigneur fait Há um trabalho que o Senhor faz. dans nos cœurs, il y a un travail. Nos nossos corações há um trabalho. Une personne t'a blessé, oui, t'as été peiné, t'as pleuré, Seigneur, pourquoi? Il y en a, c'est par méchanceté. Et Então, por exemplo, alguém te magoou e tu choras e perguntas porquê, Senhor, e sim, alguns o fazem por maldade, même derrière cette méchanceté, le Seigneur est au contrôle. Donc mas mesmo por trás dessa maldade, o Senhor está no controle de tudo. on comprend que les blessures, ici, le Seigneur dit les blessures, c'est un remède au mal. E nós vemos aqui que o Senhor diz que as feridas são um remédio ao mal, para o mal. Et je me rappelle, je parlais avec une sœur une fois, E eu me lembro que falava com uma irmã uma vez, qui m'a appelé, elle pleurait, que ela me ligou e ela chorava. elle dit regarde, voilà, tel ce qu'elle a dit sur moi, regarde E ela dizia, vê o que é que o tal disse acerca de mim. tel ce qu'elle a dit sur moi, regarde ce qu'elle tel a fait, tu vois ce que c'est. E vê o que ela disse de mim, o que ela fez. Tout ça, franchement, je suis blessé, je dis ma sœur, E francamente eu estou magoada. viens, on va lire ce verset. E então eu disse-lhe à minha irmã, bem, vamos ler este versículo. Elle a dit waouh. J'ai dit c'est le verset que le Seigneur m'a enseigné. E então eu disse-lhe, foi o versículo que o Senhor também, através do qual o Senhor me ensinou também. Je suis tombé sur ce verset Eu caí sobre este versículo et ça m'a fortifié, e isso me fortificou, fortaleceu. frère, dans l'indisposition de la douleur, de la blessure, parce qu'on vit des choses qui nous blessent, qui nous cassent. Porque realmente nós vivemos coisas que nos ferem, que nos quebram. Et tu as envie de te fuir, tu as envie de te retirer, E tu tens vontade de fugir, de te retirar. tu as envie de ne plus fréquenter les gens. Des fois, maintenant, c'est le mot, c'est les chrétiens sont E por vezes tens vontade de não falar com mais ninguém. méchants. E até dizes que os cristãos são maus. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont méchants. Oui, les chrétiens ne sont pas méchants, frère. Le Seigneur permet les choses et il y a parmi les chrétiens des méchants qui viennent là et qui ne sont pas les enfants du Seigneur, qui sont des gens méchants, qui veulent absolument nous faire du mal, qui profitent, qui viennent auprès de toi parce qu'ils voient que tu as la grâce, ils voient que le Seigneur est avec toi, ils viennent et quand ils ont ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont, ils vont te blesser, ils vont te trahir, ils peuvent marcher avec toi pendant quelques temps et après quand ils ont ce qu'ils veulent, après tu deviens le pire sœur qui existe, le pire frère qui existe. Ils peuvent venir chez toi, manger chez toi et puis demain ils s'en vont, ils vont te casser. Ça, des choses qui peuvent arriver, mais il faut bénir le Seigneur. Aqui ele diz que realmente, ou seja, pode haver cristãos que sim, que são maus e que podem vir basicamente e tirar partido de ti, não é? E sei lá, e realmente depois podem trair-te, não é? Então, quando estavam contigo, eram uma coisa para ti, diziam algo, diziam certas coisas, não é? Que
para te fazer sentir bem, mas depois realmente pode haver a traição e quando realmente tiveram aquilo que queriam, partem e podem falar coisas más, não é? Então realmente vêm às vezes com essa maldade, mas ainda nesses casos é necessário abençoar o Senhor. Il ne faut pas s'arrêter par ces choses-là. E então realmente não se pode parar por causa dessas coisas. Et il y a aussi des blessures que le Seigneur permet par des amis, E há também as feridas que o Senhor permite pelos amigos, des frères que nous pelos irmãos que nós conhecemos, connaissons, que nous aimons. que nós amamos. Ces frères-là, ils peuvent faire des choses qui peuvent être dures, mais souvent on va dire, oh, E então estes irmãos às vezes podem fazer coisas que podem parecer duras il a la méchanceté. Non, e depois podemos dizer, maldade. c'est le Seigneur aussi qui permet. E não, é também o Senhor que permite. Je vais prendre un autre verset. E eu vou pegar num outro versículo, Dans le même livre, Proverbe, no mesmo livro de Provérbios. Michelet 27, Proverbe 27, verset 6. Então, Provérbios 27, versículo 6. Proverbe 27, 6. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont à craindre. Então, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. C'est quand même bizarre. Vous vous imaginez, les blessures faites par un ami sont fidèles. É realmente estranho. Então imaginem, as feridas feitas por aquele que ama, em francês ele está a dizer pelo amigo, são fiéis. Comme tout à l'heure, une blessure peut être un remède, E como há pouco, que uma ferida pode ser um remédio, et les coups jusqu'à l'âme peuvent être e como as pancadas até à alma, des remèdes. pode também ser um remédio. Mais ici, une blessure faite par un ami et sont fidèles. E então aqui uma ferida feita por um amigo é fiel. C'est bizarre, comment une blessure peut être fidèle? Oui, É estranho como é que uma ferida pode ser fiel. parce qu'il y a des choses que nos frères et nos amis peuvent nous dire. Sim, porque há coisas que os nossos amigos e irmãos nos podem dizer. C'est pas parce qu'ils veulent nous tuer. Donc, E não é porque eles nos querem matar. ce qui, non, c'est le côté que je veux relever par ici, c'est l'orgueil de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, quand ils sont touchés, quand on leur dit des vérités, ils vão s'irriter, ils vão s'énerver, ils vont pleurer, ils vão crier, ils vão... Então, aqui vou ouvir outra vez para traduzir realmente como deve ser. Ici, c'est l'orgueil de... Parce qu'il y a des choses que nos frères et nos amis peuvent nous dire, c'est pas parce qu'ils veulent nous tuer. Donc, ce qui, non, c'est le côté que je veux relever par ici, c'est l'orgueil de... Então, ou seja, esses amigos não dizem essas coisas porque nos querem matar. O que eu quero realmente, como dizer, chamar a atenção aqui é o orgulho. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, quand ils sont O orgulho de muitos cristãos, touchés, quand on leur dit des vérités, ils que quando eles são tocados e que quando lhe dizem certas verdades, vont s'irriter, ils vont s'énerver, ils vont pleurer, ils eles vão se irritar, vão se enervar e vão chorar. vont crier, ils vont dire non. Alors que E vão chorar e dizer não. ce sont des amis, des E ainda que, no caso, são amigos. gens, on va oublier que ces gens-là nous aiment. Então, nós vamos esquecer que estas pessoas nos amam. Et on va les prendre pour des ennemis parce Vamos tomá-los como inimigos qu'on est blessé par des vérités ou des reproches porque somos feridos pelas verdades ou correções qu'on peut nous faire. Même que nos podem fazer. si on ne se sent pas concerné, mais on prie, on avance. Elles sont fidèles parce qu'il y a Mesmo se não nos sentirmos interpelados, oramos e avançamos. des personnes qui nous connaissent, il y a des personnes qui nous voient évoluer, il y a des E há pessoas que nos conhecem e que nos veem evoluir. personnes qui nous voient marcher avec le Seigneur, Há pessoas que nos veem caminhar com o Senhor, qui nous fréquentent. que nos frequentam. Qui nous fréquentent. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a enseigné quelque chose avec un frère, on priait et puis on partageait, et c'est venu comme ça, comme une lumière. E há uns dias o Senhor me ensinava algo, então estava com um irmão e orava e veio assim como que uma luz Sur nous. sobre nós. Frère, plus les gens vont te fréquenter,
et plus ils vont voir tes défauts. Ou seja, mais as pessoas, ou seja, quanto mais as pessoas te frequentarem ou passarem tempo contigo, será a mesma coisa, hum, mais elas vão ver os teus defeitos. C'est comme ça que ça marche, tu peux pas fuir. Parce que É assim que funciona e tu não podes fugir, si tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. porque tu não és perfeito, eu não sou perfeito. Sœur, plus des personnes vont te fréquenter et plus on va voir tes défauts. Irmã, mais as pessoas vão passar tempo contigo, mais vão ver os teus defeitos. Là, Job, Repara em Job. Job, ils sortent de l'arche avec ses enfants, ils arrivent à un moment, Job se retrouve nu. Job, eu acho que aquilo se refere a Noé, que quando saiu da arca e estava com os seus filhos, houve aquela situação em que ele se encontrava nu. Parce qu'ils sortaient de l'arche, au lieu de chacun aille faire sa vie, ils sont tous restés là, côte à côte, et paf, la nudité. Le monsieur avait bu, et la nudité est sortie. Et Ram, son fils, va prendre ça, va commencer à chanter, faire de la lumière, de la musique du moins avec. À ses frères, venez voir, venez voir. Então aqui basicamente aquela situação em que Noé então saiu e, e bebeu, não é? E então depois os filhos até viram a sua nudez e a um deles, que eu agora não me passou, mas que realmente ele aqui, o irmão diz que até é como se ele estivesse a fazer a música do mundo com essa situação, não é? E foi, queriam realmente contar a todo mundo, não é? Moi, papa, Como quem diz, venham ver o pai, vejam o que ele fez. et tout nu. E Et tudo le nu. Seigneur va permettre, bah, c'est le Seigneur qui frappe Canaan à travers cette malédiction. E então realmente depois é depois do Senhor que vai permitir, é o Senhor que o atinge, na verdade, que vai permitir a maldição a Canaã. Parce que on ne, voilà, faire attention à la nudité des autres. Donc, Então realmente fazer atenção, ou ter atenção à nudez dos outros. les blessures faites par un ami sont fidèles. Donc, Então as feridas feitas por um amigo são fiéis. il y a aussi ça. Donc, il ne faut pas non plus se braquer lorsqu'on peut nous faire des reproches. Então, a partir do momento que nos fazem certas correções ou nos apontam algo, não se deve, não nos devemos fechar sobre nós mesmos. Agora está-me a falhar a palavra, mas posso tentar descobrir. Barra aqui. Não sei se era mesmo esta. Sim, fazer, ou seja, levar isso a mal, pronto, ou reagir mal quando nos corrigem. Lorsqu'on peut nous reprendre, parce que la Bible dit celui qui aime les reproches ou la reprimande aime la vie. Porque a palavra também diz que aquele que ama a correção, que ama a vida. Donc il y a ça. Donc les blessures, la trahison, l'amertume qui peut être, voilà, qui ne peut être causée. Donc il ne faut pas réagir forcément dans la colère. Então há tudo isso, não é? Todas as feridas, a amargura, então tudo isso realmente não se deve reagir na raiva. Réagir dans la violence des mots, dans la Ou reagir na violência das palavras, contestation, na contestação, toutes ces choses-là. todas essas coisas. Et on a besoin de revenir, voilà. On a besoin d'être là, parce que sinon on va commencer à... On va faire comme Job, quand quelqu'un est blessé, une des choses c'est il va parler. Il va parler. Então realmente é preciso revenir. Então ele aqui é como se ele quisesse dar a ideia de ter atenção realmente a essas coisas e depois dá o exemplo de Job. Aí sim, Job, que ele foi tão magoado e o que é que ele vai fazer então? Ele vai falar e falar e falar e falar. Parler. Ça c'est la blessure qui fait ça. E isso é a ferida que faz isso. Voilà, on va parler, on va commencer à rendre les coups. Si ça nous est déjà Então vamos começar a falar aqui e ali. arrivé, hein, souvent ça, on est des humains. Quand quelqu'un nous blesse, on va commencer à dire tout ce qu'on sait sur la personne. Então, e se calhar já nos aconteceu a todos, nós somos humanos, mas quando alguém nos magoa, vamos começar a dizer a outras pessoas aquilo que conhecemos acerca On
on va commencer à rendre les coups aussi. Ça nous est déjà arrivé, hein, souvent ça, on est des humains. Quand quelqu'un nous blesse, on va commencer à dire tout ce qu'on sait sur la personne. Et souvent, Sim, vamos começar a dizer tudo o que sabemos sobre a pessoa. c'est là que tout le monde va venir, oh ouais, tu sais, moi je sais ça. Ouais, moi, une fois, il a dit ça. Ah, parce qu'il y avait dès lors déjà des blessures. La Bible dit, plaide ta cause. Hum, Essa reunião está sendo gravada. Voilà, on va parler, on va commencer à rendre les coups aussi. Ça nous est déjà arrivé, hein, souvent ça, on est des humains. Quand quelqu'un nous blesse, on va commencer à dire tout ce qu'on sait sur la personne. Então, quando alguém nos magoa, vamos começar a dizer tudo aquilo que sabemos acerca da pessoa. Et souvent, c'est là que tout le monde va venir, oh ouais, tu sais, moi je sais ça. Ouais, moi, une fois, E é aí então que toda a gente vem e tu dizes, eu sei isto, eu sei aquilo. il a dit ça. Ah, Ele disse isto, ele disse aquilo. parce qu'il y avait dès lors déjà des blessures. Parce que, porque já havia feridas. Já havia feridas. La Bible dit, plaide ta cause, mais ne révèle pas le secret d'autrui. E a Bíblia diz, aqui, não tenho bem a certeza desta tradução desta palavra, mas luta a tua causa, mas não reveles o segredo do outro. Et souvent dans les blessures, quand quelqu'un a blessé quelqu'un, vous allez voir dès qu'il n'y a rien à faire sur la personne ou dès que la personne est en mauvaise posture, ah ben on va se mettre à parler aussi, on va rajouter aussi. Então, basicamente, quando temos as feridas, somos magoados, vamos começar a falar dos outros e ainda a expor, não é, aquilo que sabíamos e até, por vezes, a adicionar coisas. Et ça, c'est aussi les blessures qui s'expriment comme ça. E isso são também as feridas que se exprimem dessa forma. Job 7, le verset 11. Que je... Vamos ler Job 7, versículo 11. Je vais nous lire pour étayer aussi ce que je suis en train de dire là. Então, vamos ler para esclarecer um pouco melhor aquilo que estou a dizer. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Je ne retiendrai pas ma bouche. Então ele diz aqui no versículo 11: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Vous voyez Job dans l'amertume qu'il avait. Então vocês veem Job na amargura que ele tinha. L'a poussé à parler. Et si vous lisez O levou a falar, na amargura que ele tinha, levou-o a falar. le livre de Job, il y a des passages. Hein, E se formos então ler o livro de Job, realmente há muitas passagens. Vamos lá. pour une histoire de... Il y a beaucoup d'une histoire, il y a beaucoup E de para uma pages. história, reparem que há muitas páginas. Parce que il y avait une grosse Porque havia blessure uma grande ferida physique, física, sentimentale, parce que sa femme aussi voulait qu'il bénisse le Seigneur et meurt, d'autres maudit le Seigneur et meurt. então uma ferida física, também sentimental, devido àquilo que a sua mulher fez, não é? Que também queria que ele amaldiçoasse o Senhor. Et il va certainement être dans une telle angoisse qu'il va se mettre E à ele parler. estava certamente em tal angústia que ele vai se pôr a falar e a falar e a falar. Se mettre à parler, il va se mettre à parler jusqu'à ce que le Seigneur va dire qui est celui qui obscurcit mes voies. Então ele vai se colocar a falar, não é? Até o momento em que o Senhor intervém e diz quem é aquele que obscureceu a minha via. Acho que é isso. Não tenho bem a certeza agora desta tradução. Vous imaginez, au début, on dit que Job était un homme juste, intègre. E vocês imaginam, tipo, no início, o Senhor dizia que ele, Job, era um homem justo, íntegro, Le Seigneur va permettre sa blessure. e o Senhor permite a sua ferida. Vous voyez la différence entre les chrétiens d'aujourd'hui? Le Seigneur peut même plus permettre les blessures des gens. E vocês veem a diferença dos cristãos de hoje. O Senhor não pode mesmo sequer permitir as feridas dos cristãos de hoje. Parce que c'est tout de suite, on va s'énerver, c'est la rébellion. Porque imediatamente
a pessoa vai se revelar, vai se enervar, vai estar na rebeldia. Et dans les coulisses, des fois, on retient beaucoup de personnes par les conseils. Ah, tel m'a blessé, comment ça? On va voir. Tout ça, moi aussi, je sais des choses. Il dit eh, doucement. E muitas vezes também por trás, não é? As pessoas falam e dizem, aquele magoou-me, mas ele vai ver, porque ameaça como porquê? Porque sabe determinadas coisas. Parce que Mas é preciso ter muito cuidado. la Bible dit rendez le bien pour le mal. Il faut Porque a Bíblia diz fazer o bem pelo mal. Ou quando alguém nos faz mal, entregar o bem, não é? É algo assim. laisser le Seigneur pénétrer les coups, pénétrer les profondeurs de nos âmes là pour nous délivrer des maux. Então é necessário realmente deixar o Senhor, ou seja, realmente permitir que essas pancadas entrem no mais profundo da nossa alma para nos curar, Qui sont en nous, le mal qui est en nous. para curar o mal que está em nós. Et souvent, on se rend. Vous imaginez, Job n'avait rien demandé. E vocês imaginam, o Job não tinha pedido nada. Le seul tort qu'il avait, c'est d'être juste. Donc, A única, como dizer, Thor, um pouco a ver se consigo descobrir, não. Mas basicamente a única questão que ele tinha era de ser justo, não é? craindre le Seigneur. E de temer o Senhor. Mais le Seigneur voulait l'emmener à un autre niveau. Mas o Senhor queria levá-lo a outro nível. Et souvent, concernant Job, je me suis toujours dit, mais Job, j'ai toujours dit, mais Seigneur, Job avait quand même un peu d'orgueil parce que se dire qu'il était juste. E então, em relação a Job, sempre me disse algumas vezes que Job parecia até um pouco estar um pouco no orgulho, pois dizia que ele era justo. C'est-à-dire sa justice lui était montée au nez. Ou seja, a sua justiça subiu-lhe ao nariz, à cabeça. Je n'ai rien fait, je suis pur. Eu não fiz nada, eu sou puro. Si le Seigneur venait me juger tout de suite, il verra en moi qu'il n'y a rien de pur. Le Seigneur a dit qu'il était. E então, se o Senhor viesse-me julgar agora, ele iria ver que não há nada de mal. Juste. Mais à la fin, à cause de cette épreuve-là, Job va dire des choses. Le Seigneur dit, mais qui est celui qui obscurcit mes voies? Tu es qui, toi? E então, mas por causa desta prova, não é? No final o Senhor vai dizer quem é aquele que obscurece as minhas vias? E tu és quem, tu? Une petite douleur. Vous savez que le Seigneur est au-delà même de la douleur de Job. E vocês veem uma pequena dor, mas o Senhor está para lá dessa dor de Job. Au-delà. Mais qui a vécu ce que Job a vécu? Mas quem é que viveu aquilo que Job viveu? Ses amis l'ont abandonné. Ses amis l'ont critiqué. Os seus amigos abandonaram, o criticaram. Devant lui, ils ont dit, mais si tu es dans cet état, certainement c'est parce que tu es dans un péché. E disseram-lhe que certamente se tu estás neste estado é porque cometeste um pecado. Il y a toujours comme ça, vous avez des chrétiens, quand tu es en mauvaise posture, ils vont commencer à dire des choses sur toi. C'est là qu'ils vont se rappeler qu'une fois tu avais volé, une fois que tu étais tombé, une fois. Então, frequentemente nestas situações, não é? Há sempre aqueles cristãos também que acho que vem aí barulho. Ok. Provavelmente vai-se ouvir o barulho das obras. Espero que não incomode muito, mas então é nesta situação que às vezes há alguns cristãos que vão se recordar de certos pecados que fazias e atirar à cara e relacionar com essas coisas do Ils passado. vont te ramener toutes les erreurs que tu as fait du passé. E vão trazer todos os erros que tu fizeste do passado. Ouais, c'est vrai que bon, il était bizarre avant, on voyait É verdade que ele era estranho antes. ça, on le savait, hein. Nós sabíamos, nós o sabíamos, não é? C'était, vous voyez, l'amertume. Vocês veem então a amargura. Et Job était comme fou. E Job estava como louco. Il était comme fou, le pauvre, parce que Não estava como louco, o pobre. il était pris dans cette angoisse-là et Porque ele foi tomado nesta angústia il pleurait, il pleurait. E chorava. Et personne pouvait venir l'aider. E ninguém podia vir ajudá-lo. La blessure peut t'emmener à tuer. A ferida pode levar-te a matar.
La blessure peut t'emmener à détruire A ferida pode levar-te a destruir ton frère, ta sœur, parce que tu es o teu irmão, tua irmã, blessé. porque tu estás ferido. Tu vas détruire, tu vas tuer, Tu vais destruir, matar, tu vas te venger. tu vais te vingar. Et malheureusement, aujourd'hui, frère, c'est comme l'enseignement que j'ai pu donner sur la langue. E infelizmente, irmãos, hoje é como aquele ensinamento que partilhamos acerca da língua. Toutes ces choses sont liées, les blessures de l'âme, Todas estas coisas estão ligadas às feridas da alma. c'est terrible et É realmente on va faire terrível. beaucoup de dégâts parce qu'on E vamos realmente fazer muitos estragos, n'est pas brisé. porque nós não estamos quebrantados. C'est pas garder le silence devant les épreuves. Ou seja, não sabemos guardar o silêncio em face das provas. Et on va se plaindre. Je vais prendre l'histoire d'un homme E vamos nos queixar, e vou pegar na história de um homem qui dit quelque chose d'assez particulier que diz algo particular et étonnant quand même e surpreendente, ainda assim, dans le livre de Genèse, no livro de Gênesis, le chapitre 4, Bereshit, no capítulo 4, à partir du verset 23. a partir do versículo 23. Si vous pouvez, voilà. Genèse 4, 23. On va parler de Lemec. Vamos falar de Lameque, então capítulo 4, a partir do 23. Lemec dit à Ada et à Tsila, ses femmes, écoutez ma voix, femme de Lemec, prêtez l'oreille à ma parole. En effet, j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera en effet vengé 7 fois et Lemec 77 fois. Il veut être vengé 77 fois. Então, e disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo, aqui em francês ele disse uma criança, por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Mais à cause de sa blessure, il a tué un homme. Então, por causa da sua ferida, ele matou um homem. Et de sa meurtrissure, il a tué un enfant. E da sua pisadura, ele matou uma criança. Et je dis souvent, j'ai peur des gens qui sont blessés de cœur. E eu digo frequentemente, eu tenho medo de pessoas que estão feridas no coração, Des chrétiens blessés. de cristãos feridos, Parce qu'ils sont dangereux. porque eles são perigosos. Vous avez déjà vu un animal quand il est blessé, même un chien? Vocês já viram um animal que, quando ele está ferido, mesmo um cão? Quand vous essayez de le soigner, vous voyez la réaction qu'il a? Quando vocês tentam cuidar dele, vocês já viram a reação que ele tem? Il veut protéger cette blessure alors qu'il faut guérir cette blessure. Ele quer proteger esta ferida, mas no entanto é necessário curar esta ferida. Il veut la protéger. Mas ele quer protegê-la. Et il va se mettre à aboyer, à sortir ses dents en menaçant. Et E ele vai se colocar a rosnar, a mostrar os dentes, não é? peut mordre à la moindre impact, il vous mord E ele pode morder no mínimo impacto, no mínimo toque, ele pode morder. tout de suite. Ele morde de imediato. Alors des fois, il faut faire quoi? Il faut le piquer d'abord, pour le dormir et puis on le soigne. E o que é preciso fazer frequentemente? É necessário picar o animal, não é? Com anestesia e depois curá-lo. Et pour la plupart des animaux, c'est comme ça. E para a maior parte dos animais é dessa forma que se faz. Pour la plupart des animaux, c'est comme ça. La blessure va engendrer aussi la peur. A ferida vai também dar origem ao medo. On va s'enfermer. E vamos nos fechar. Et les conséquences peuvent être très très dramatiques. E as consequências podem ser muito dramáticas. Voilà. Le mec va tuer. Il dit je veux tuer. E Lameque diz que ele vai matar. J'ai tué parce que j'ai été blessé, j'ai tué. Então eu matei porque eu estava ferido, eu matei. L'orgueil. O orgulho. Comment ça on m'a parlé comme ça? Comment ça on m'a rabaissé comme ça? Como assim falarem-me desta forma? Como assim rebaixarem-me desta forma?
Comment ça, vous m'avez parlé comme ça devant les gens? Como assim vocês falarem-me assim dessa forma à frente das pessoas? On n'a pas à me parler comme ça devant les gens. Não se fala assim à frente das pessoas. Et surtout si on est élevé, c'est là que ça devient plus qu'un chrétien se sent élevé, une personne se sent élevée, et qu'on l'humilie, qu'on lui manque de respect, et là c'est encore, vous allez avoir droit à ces foudres. Aqui a ideia é que, sobretudo quando um cristão está elevado, numa posição elevada, não é? Quando ele vai ser humilhado, aí vai ser ainda mais complicado. Et je ne sais pas si vous connaissez aussi l'histoire, enfin, beaucoup connaissent l'histoire de Ahitophel. Eu não sei se também se vocês conhecem, e muitos conhecem a história de Ahitofel. Dans le livre de 2 Samuel 15, vous verrez. No livro de 2 Samuel 15. Ahitophel, je vais prendre quand même pour le lire. Então eu vou pegar na passagem para lermos. Pour expliquer un peu, je vais faire une petite explication pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Então vou fazer uma pequena explicação para compreender aquilo que se passou. Ce que certains exégètes juifs disent à ce sujet. O que certos judeus dizem a este respeito. 2 Samuel 15. Então 2 Samuel 15. Verset 12. No versículo 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Ahitophel, le Guillonite, conseiller de David. Il se forma une puissante conspiration parce que le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Alors on vint dire à David, Ahitophel est parmi ceux qui ont conspiré avec Absalom. Et David dit, s'il te plaît Yahweh, tourne en folie le conseil d'Ahitophel. Je prends donc le chapitre suivant. Também Absalão mandou vir Aquitofel, o Gilonita, conselheiro de David, à sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava e vinha ao povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a David, dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, David a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. E ele agora vai ao capítulo seguinte. A partir do verset 15 aussi. A partir do versículo 15, então será 2 Samuel 16, 15. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem, Ahitophel était avec lui. Alors, Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém e Aquitofel com ele. Absalom dit à Ahitophel, donnez un conseil sur ce que nous ferons. Aqui passamos para o 20, o versículo 20, que diz, então disse Absalão a Aquitofel, dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Et Ahitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux envers ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Or, les conseils que donnait Ahitophel en ce... E disse Aquitofel a Absalão, entra às concubinas do teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo o Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Ce temps-là était autant estimé que si un homme avait consulté la parole d'Élohim. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils qu'Ahitophel donnait. E neste tempo, os conselhos de Aquitofel eram de tal forma considerados que era como se tivesse sido o próprio Elohim a dar conselho. Era assim que ele era estimado pelo povo. Tant à David qu'à Absalom. Waouh! Vous vous imaginez ici, il y a un monsieur qui s'appelle Ahitophel. Então vocês imaginam, aqui há um senhor que se chama Aquitofel, qui était un des conseillers de David, un homme puissant parce que les conseils qu'il donnait étaient considérés, c'est comme si, quand on écoutait Ahitophel, c'est comme si on avait écouté Elohim, lui. Então era realmente um homem poderoso que dava conselho a David, e um homem realmente poderoso que quando o escutavam era como se estivessem a escutar o próprio Elohim.
lui-même, comme si Yahweh lui-même avait parlé. como se Yahweh ele próprio tivesse falado, de tal forma que o conselho dele era tão estimado. Et les conseils d'Aritophel, donc vous imaginez le nombre de gens qui devaient aller derrière Aritophel. E vocês devem imaginar o número de pessoas que deviam ir atrás da Aquitofel. Et Aritophel était conseiller de David. E ele era conselheiro de David. D'accord? Et si vous lisez dans certains passages, Se vocês lerem certas passagens, vous verrez que Ahitophel était, oui, effectivement, il était un des conseillers de David. que efetivamente Aquitofel era um dos conselheiros de David. Il était, je crois, entre 3 ou 4e du royaume. Eu acho que ele era entre o terceiro ou o quarto no reino, Après le fils de Benéa qui était dans l'armée. depois do filho de Beneac, que estava no exército, Et Joab. e Joab. Donc Ahitophel avait une position terrible Então Aquitofel tinha uma posição realmente terrível, elevada, dans le royaume à l'époque de David. no reino na época de David. Mais Ahitophel va trahir David Mas Aquitofel vai trair David. et il va dire à Absalom, son fils, E ele vai dizer a Absalão, o seu filho, si filho de David aqui, tu veux que ton père meure, que se tu queres que o teu pai morra, tu dois d'abord commencer à coucher avec ses concubines tu deves primeiro começar a deitar-te com as suas concubinas, pour te rendre odieux. Regardez para te tornares odioso. un tel conseil. E reparem em tal conselho. Et à un moment, il va lui donner notre conseil, E num outro momento ele vai dar outro conselho. lève-toi et pourchasse ton père. Eleva-te ou levanta-te e persegue o teu pai. Pourchasse ton père. Persegue o teu pai. Il devait les pourchasser Então ele devia persegui-lo. pour détruire. En fait, Ahitophel va se mettre en tête la Então, na verdade, Aquitofel vai se colocar na cabeça da destruição destruction physique de da David. destruição física de David. Mon ami, qu'est-ce qui s'est E passé meu amigo, o que é que se passou? entre David et Ahitophel? O que é que se passou então entre David e Aquitofel? Pourquoi Ahitophel, conseiller du roi, grand sage, Então, porquê que o Aquitofel, grande conselheiro do rei, grande sábio, va se lever tout à vai coup se elevar de repente, contre David, l'homme selon le cœur des vai se elevar contra David, o homem segundo o coração de Elohim? Parce que Ahitophel veut dire frère de la Porque folie. Aquitofel quer dizer irmão da loucura. C'est comme en arabe, le mot Ahi veut dire É frère. como em árabe que a palavra Ari quer dizer irmão. C'est le même mot, je crois, en hébreu. Ahi. Acho que é a mesma palavra em hebraico que é Ari, que é então irmão. Frère de la Então, folie. irmão da loucura. Quelle folie va le piquer Então, que tal folia, sim, loucura, vai picá-lo pour qu'il oublie que David était le Mashiach? Il était le oint, bien sûr. Então, que loucura vai picá-lo, não é? Para que ele tenha esquecido que David era o ungido. Il était le oint de O Yahweh. ungido de Yahweh. Tout le monde le E savait toda a gente o sabia. que David était le oint de Que Yahweh. David era o ungido de Yahweh. En tant qu'homme sage, cette sagesse qu'il avait Porque enquanto homem sábio e esta sabedoria que ele tinha, ne lui venait pas du monde, não vinha do mundo. du diable. C'était certainement Elohim lui-même, Yahweh, qui lui avait donné cette sagesse. Então não vinha do mundo nem do diabo, e certamente teria sido o Elohim a dar-lhe esta sabedoria. Il savait que David était oint Então ele sabia que David era o ungido de Yahweh, roi d'Israël, de Yahweh, o rei de Israel, l'homme selon le cœur d'Elohim. o homem segundo o coração de Elohim. Il le savait. Ele o sabia. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il donne des conseils millimétrés à son fils pour destituer son père? Então o que é que se passou para ele dar conselhos
milimétricos, não é? Ao filho David, Absalão, para destituir o seu pai. Qu'est-ce qui s'est passé? O que é que se passou? D'autres, certains diront c'est l'amertume Outros dirão que certamente é a amargura que Ahitophel a développé par rapport à David. Mais n'oublions pas que então que será a amargura que Aquitofel desenvolveu em relação a David, Ahitophel était devenu gendre de David, donc il porque não esquecer que Aquitofel tinha se tornado o genro de David, était devenu aussi membre de la famille de David. tinha se tornado membro da família de David. Comment on va le savoir? Regarde, Como é que o vamos saber? Vamos ver numa passagem. donc 2 Samuel 23, 34. 2 Samuel capítulo 23, 34. Ouais, 34. Eliphélet, fils d'Arashbaï, fils d'un Maacatien, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Então, 34, Elifete, filho de Asbai, filho de Macatita, Eliam, filho de Aquitofel, Gilonita. Donc retenez bien Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Então, retenham bem, Eliam, filho de Aquitofel, o Gilonita. On va aller dans 2 Samuel, le chapitre 11 maintenant. Vamos agora a 2 Samuel no capítulo 11, agora, À partir du verset 3. a partir do versículo 3. David envoya demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uriah le Hétien. Donc, E enviou David e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliam, mulher de Urias o Heteu? donc Eliam ici était le père de Bathsheba, Então, Eliam aqui era o pai de Batseba, le mari d'Uri. o marido Urias. Donc Bathsheba était la petite fille directe de Ahitophel. Então, Batseba era a neta direta de Aquitofel. Donc selon certains, Ahitophel va en vouloir à David pour la mort de l'Étien. Então, segundo algumas pessoas, Aquitofel vai então a ter esta amargura, não é? Em relação a David, por causa dele ter sido responsável da morte dos seus. Parce que David avait pris sa femme et l'avait fait tuer, parce qu'il avait compris. Porque o David tinha tomado esta mulher, não é? Batseba, e fez morrer Urias. Parce qu'il était un homme très sage. Porque ele certamente compreendeu, porque ele era um homem muito sábio. Il avait compris que David avait fait tuer l'Étien pour prendre sa femme. Então, certamente ele percebeu que David fez morrer um dos seus para tomar esta mulher. Et regardez le premier conseil qu'il va donner à Absalom. E reparem no primeiro conselho que ele vai dar a Absalão. Il dit, va avec les femmes de ton père. Vai, deita-te com as mulheres de teu pai. Et ça corroborait aussi avec le jugement que Yahweh avait donné. E isso corrobora também com o julgamento que Yahweh lhe deu a David. Vous voyez? Donc il y a des gens par amertume, ils vont même se servir du Seigneur pour faire du mal. Então, há pessoas que na amargura vão mesmo servir-se até de Yahweh para fazer o mal. Ils vont être auprès de vous, mais l'amertume là, tu vas dire, faire quelque chose, ils vont t'en vouloir, ils vont garder cela jusqu'à un moment, dès qu'ils ont une occasion là, ils vont te péter dessus avec. Então, eles estão ao teu lado, mas guardam esta amargura e no momento preciso, não é? Vão pegar nessa amargura e vão atirar-te isso, não é? Sobre ti. Tout ça c'est l'amertume, donc E tudo isso é a amargura, la colère a cólera, a raiva et la vengeance. e a C'est vingança. très dangereux les conséquences de l'amertume. E são muito perigosas as consequências da amargura. Il faut vraiment veiller par rapport à ça on a des problèmes d'amertume, de colère. E é realmente muito importante vigiar em relação a isso, uma vez que nós tenhamos problemas de amargura, de raiva. Il faut veiller dans la prière à ce que le Seigneur puisse nous libérer. É preciso realmente vigiar e na oração para que realmente o Senhor nos liberte. Paul dit aux Éphésiens, Paulo diz aos Efésios il dit que toute espèce d'amertume et de fureur, de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice soit bannie au milieu de vous.
que toda a espécie de amargura, blasfémia, cólera, raiva, que seja retirada dentre eles. Voilà, l'amertume, ça fait partie aussi des blessures du cœur. E a amargura faz também parte das feridas do coração. Et Paul dit dans Ephésiens 4, 31 là-bas, E Paulo diz em Efésios 4:31 de bannir ces choses au milieu de nous. de banir essas coisas de entre nós. Parce que l'amertume, là, frère, ça emmène beaucoup, beaucoup de choses. Porque a amargura, meus irmãos, isso traz muitas, muitas coisas. Vous savez, on est tellement naïf, des fois on ne se rend pas compte que je suis dans les blessures de mon E às vezes nós somos tão ingênuos que não nos damos conta e estamos dentro destas feridas cœur. Je no coração. dis des choses, je fais des choses parce que je suis blessé. E eu digo coisas, eu faço coisas porque eu estou ferido, magoado. Des réactions, moi c'est bon, je veux plus voir les gens, je reste dans mon coin. Reações como, eu não quero ver mais as pessoas, eu permaneço no meu canto, Je calcule plus les gens, eu não calculo mais as pessoas, qu'on me laisse tranquille. eu quero que me deixem tranquilo. Avant tu disais pas ça. E antes tu não dizias isso, porquê? Pourquoi tu dis ça aujourd'hui? Porquê que tu dizes isso hoje? Tu es blessé. Tu estás ferido. Non, je suis pas blessé, frère. C'est juste que tu es blessé parce que si tu n'étais pas blessé, tu ne dirais pas ça. E a pessoa diz, não estou ferido, irmão. Mas sim, estás ferido porque senão tu não dirias isso. Parce qu'avant, tu ne le disais pas. Porque antes tu não o dizias. Tu étais normal. Tu estavas normal. La blessure. A ferida. Donc, le Seigneur permet toutes ces choses-là. Então o Senhor permite todas essas coisas. Et je vais prendre un passage dans le livre de Hébreux, le chapitre 12. Então vou pegar numa outra passagem, em Hebreus, no capítulo 12. Hébreux, le chapitre 12. Oh Seigneur, notre Elohim, merci pour ton esprit. Oh Senhor, obrigada. Senhor, nosso Elohim, obrigada pelo teu Espírito. On se rend pas compte, des fois on est là, on est tellement naïf où on veut faire les naïfs nous-mêmes, on dit non. Então realmente às vezes não nos damos conta e estamos lá e queremos realmente jogar esse papel de ingênuo. C'est rien, je vais très bien, ça va, ouais. De quando dizemos, por exemplo, está tudo bem, eu estou bem, eu vou bem. Je vais bien, tu es blessé, non, le Seigneur fait grâce, frère. E perguntam, tu estás ferido? E tu respondes, não, o Senhor faz graça. Les blessures là, ça t'empêche d'être juste. Mas, meu irmão, as feridas lá te impedem de ser justo. Tu deviens injuste. Tu te tornas injusto. Si tu ne gères pas ça dans la prière. Se tu não geres isso na oração. Si tu ne gères pas ça devant le Seigneur. Se tu não geres isso em frente do Senhor. Et parce qu'on ne comprend pas, on pense que le Seigneur est méchant. Non, c'est le Seigneur qui permet. E às vezes não compreendemos e pensamos que o Senhor é mau, mas não, é o Senhor que permite. Le Seigneur permet lui-même. Ele próprio permite. Que les gens nous insultent, que les gens nous blessent. Que as pessoas nos insultem, que elas nos magoem. Voilà pourquoi nous ne répondons pas forcément aux gens qui peuvent aussi nous insulter. Aí está porque é que não respondemos forçosamente às pessoas que nos podem insultar. Et aujourd'hui, nous casser, nous vilipender, nous condamner. Nos insultar, nos quebrar, nos condenar, maltratar no fundo. Les gens qui nous condamnent, mais on bénit le Seigneur et Então, há pessoas que nos condenam, mas nós abençoamos o Senhor. on avance, pas grave. E nós avançamos, não é grave. Et l'auteur dit dans Hébreux donc 12, 15, il dit « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. » Então, o que é que diz então o autor em Hebreus 12, no versículo 15? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e que por ela muitos se contaminem. Qu'il n'y ait pas parmi vous de fornicateurs, ça c'est secondaire, mais on va d'abord s'arrêter sur ce verset-là, le 15. Voilà. Veillez à ce que personne ne se prive. Donc vous comprenez que l'amertume peut priver quelqu'un de la grâce du Seigneur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Então vocês compreendem que realmente a amargura pode privar alguém da graça de Elohim. Era o que eu vos dizia há pouco. On peut être disqualifié parce que on va troubler les gens. E podemos ser desqualificados porque vamos causar problemas às pessoas. Vous voyez?
L'amertume ou les blessures vont t'emmener à un état de renfermement. Então, e a amargura e as feridas vão trazer a um estado de fechamento. Tu te renfermes. Si tu entends quelque chose, tu as peur. E se tu te fechas e se tu entendes alguma coisa, tu tens medo. Et quand tu entends, oh, un tel te cherche, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? E quando alguém te procura e tu começas a questionar-te, o que é que eu fiz? Qu'est-ce qui se passe encore? O que é que se passa ainda? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais O que é que me vai acontecer? qu'est-ce qu'on va me faire? O que é que me vão fazer? On est dans la peur, on est dans la peur, on est dans la blessure de l'âme. Então estamos no medo, estamos na ferida da alma. L'amertume peut te sortir de la présence du Seigneur parce que E a amargura pode te tirar da presença do Senhor. une fois blessé, bah, tu vas agir comme un animal blessé, comme un Porque uma vez magoado, tu vais reagir como um animal magoado. chien, comme un lion, et tu vas commencer à vociférer, tu vas commencer à créer du trouble. Porque, por exemplo, como um cão, um leão, e tu vais começar a vociferar por causa do problema. Il y a des gens comme ça, du trouble, moins de problèmes, ah c'est pour moi, moins de trucs, oh c'est... Et Porque, por exemplo, há pessoas que no mínimo problema vão dizer, é para mim. tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à être juste. E tu não chegas mais a refletir, a ser justo. Tu deviens injuste et tu te rends pas compte. Tu te tornas injusto e não te das conta. Et tu troubles beaucoup, tu souilles beaucoup E tu trazes problemas a muitos, contaminas muitos par ton comportement, pelo teu comportamento, par tes agissements, tu pela tua forma de agir. te rends plus compte E tu não te das mais conta de ce que tu es en train de faire, ce daquilo que tu estás prestes a fazer que tu es en train de dire. ou prestes a dizer. Voilà, c'est très important de veiller là-dessus, E então é realmente muito importante vigiar sobre isso, sur les blessures de l'âme, les sobre as feridas da alma. blessures du cœur et les exposer tout le temps dans la prière. Então as feridas do coração, da alma, e expô-las todo o tempo na oração perante o Senhor. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, telle situation m'a blessé. Por exemplo, Senhor, eu estou magoado. Senhor, tal situação me magoou. Et aide-moi, donne-moi la force à comprendre pourquoi que j'avance vraiment et que ces blessures-là, Seigneur, ne puissent pas m'empêcher d'aller plus loin avec. Então dá-me a força de compreender porque é que eu não avanço realmente e que estas feridas não me impeçam de ir mais longe contigo, Senhor. Et donne-moi la bonne attitude. Dá-me a boa atitude. Quelle est l'attitude à avoir? Qual é a atitude a ter? Voilà, quelle est l'attitude à avoir Aí está. Então, qual é a atitude a ter dans ces blessures-là? nestas feridas? Quelle est l'attitude à avoir, Seigneur? Qual é a atitude a ter, Senhor? Pourquoi tu as permis cela? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Porquê é que tu permitiste isso? O que é que tu me queres ensinar? Voilà, le rejet, on peut être en fait rejeté par les gens. E a rejeição, e nós podemos ser rejeitados pelas pessoas. Et c'est le Seigneur qui permet parce que E é o Senhor que permite, il t'appelle à être dans la solitude, à être dans la montagne. porque Ele te chama a estar na solidão, a estar na montanha. Il t'appelle de plus en plus à être isolé des hommes pour Ele te chama a cada vez mais estar isolado dos homens, pouvoir mieux parler et pouvoir qu'il te parle mieux, qu'il te montre les choses. para que realmente Ele te possa falar melhor e te mostre as coisas Les choses des cœurs. As coisas do coração. Il va t'isoler des hommes, il va permettre que tes frères, tes sœurs te blessent comme Joseph. E Ele vai te isolar dos homens e vai permitir que irmãos e irmãs te firam, como José, Il a été vendu par ses propres frères. que foi vendido pelos seus próprios irmãos, Il n'est pas resté sur la blessure e ele não permaneceu na ferida. et il a nourri ses frères E ele alimentou os seus irmãos. et les personnes qui étaient de la maison de son père ont vécu. Il n'a pas dit ah, vous m'avez blessé, vous m'avez vendu en Égypte. Então, por exemplo, quando os irmãos dele foram então ao Egito, ele não estava nessa ferida, ele não atirou à cara a dizer vocês me magoaram, vocês me venderam no Egito, Voilà ce que j'ai vécu, aí está, vejam o que é que eu vivi, j'étais en prison à cause de toi. eu estive na prisão por causa de vocês, Seigneur, voilà ce qu'ils m'ont fait. Non, il a e aí está, o que é que eles me fizeram. Não, ele abençoou. béni le Seigneur, il a compris à la fin. Ele abençoou o Senhor e compreendeu no final. Il a dit, je comprends que c'était Elohim lui-même qui a permis cela. Ele
compreendeu no final que foi Elohim, ele próprio, que permitiu isso. Si j'ai été envoyé en Égypte, c'est pour sauver la maison de mon père. Porque se eu fui enviado ao Egito, foi para salvar a casa do meu pai. Mais comment? Par la blessure. Mas como? Pela ferida. Et Yoshua à la croix? Par la blessure. E Yoshua na cruz, pela ferida. Soyons matures, soyons matures. Sejamos maduros. N'agissons plus comme des enfants Paremos de agir como as crianças. qui, chaque fois des blessures, on va forcément commencer à pleurer. Que uma vez feridos, ou quando se magoam, vão começar a chorar e a chorar e a chorar. Commencer à murmurer, commencer à souiller les autres dans les coulisses, Começam a murmurar e a contaminar os outros. à commencer à casser les frères, E vão começar a quebrar os irmãos, casser les gens. Oh non, lui, a quebrar as pessoas em volta. il est méchant, lui, il est ceci. Donc, il faut absolument qu'on devienne mature, Então é necessário absolutamente tornar-nos mais maduros, responsable et sage et comprendre que responsáveis e sábios. oui, frère, sœur, t'as appelé à servir le Seigneur, tu vas passer par là. E compreender que se tu és chamado a servir o Senhor, tu vais passar por essas coisas. Ce sont des tests. São testes. Chaque appelé du Seigneur passe par ces tests-là. E cada chamado do Senhor, ou cada pessoa que é chamada pelo Senhor, passa por esse teste. Blessure, Pelas feridas, amertume, pela amargura, pela rejeição, rejet, calomnie, pelas calúnias, toutes ces choses-là. Ce sont des tests. C'est por todas essas coisas, e são testes. l'école, l'école, l'école. E é a escola, é a escola. Il faut comprendre ça, c'est É necessário compreender isso, é a escola. l'école. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tellement charnels Porque há tantos irmãos e irmãs que são de tal forma carnais qui s'arrêtent à ça. que ficam por aí. Et qui commencent à faire des guéguerres aux gens, tout ça. Que começam a fazer, a fazer guerras às pessoas. Et les frères et sœurs vont penser que vous êtes en guerre alors que tu n'es pas en guerre avec quelqu'un. Donc il faut vraiment avancer et bénir le Seigneur. Moi, Então é necessário realmente avançar e abençoar o Senhor. je ne m'arrête pas sur ce que les gens peuvent penser de moi, ce que E eu não paro sobre aquilo que as pessoas possam pensar de mim les gens peuvent dire sur moi. e o que as pessoas possam dizer sobre mim. J'avance Eu avanço. parce que voilà, c'est le Seigneur qui permet Porque aí está, é o Senhor que permite toutes choses pour travailler nos sentiments, todas as coisas para trabalhar os nossos sentimentos, travailler nos émotions. trabalhar as nossas emoções. C'est le Seigneur qui m'a appelé, Foi o Senhor que me chamou, comme il me l'a toujours dit. C'est como Ele sempre me disse, moi qui t'ai appelé. fui eu que te chamei. Donc j'avance Então eu avanço et je ne recule pas. Je e eu não recuo, ne regarde pas en arrière. eu não olho para trás. Et j'ai compris que les blessures sont pour la formation E eu compreendi que as feridas são para a formação de l'homme intérieur. do homem interior. Les Paul étaient des gens blessés, cassés. Les apôtres étaient Então o Paulo e os outros apóstolos, eles eram homens quebrados, feridos. blessés, cassés physiquement, émotionnellement. Ils étaient dans la peur, dans l'angoisse. Ils étaient Então fisicamente, emocionalmente, eles estavam no medo, na angústia, na rejeição, rejetés, mais ils ont avancé. mas eles avançaram. Ils ne se sont pas arrêtés sur les humains. Eles não pararam sobre os humanos. Ils ont avancé. Donc nous aussi E então eles avançaram. Então nós também avancemos. avançons. Craignons le Seigneur. Temamos o Senhor. Craignons le Seigneur. Vamos temer o Senhor. Craignons le Seigneur. Temamos o Senhor. Jetons loin le péché. Atiremos para longe o pecado. Toutes sortes de péchés, toutes sortes de mal. Toda a espécie de pecado, toda a espécie de mal. Rejetons le mal, rejetons le péché. Rejeitemos o mal, rejeitemos o pecado. Et sanctifions-nous pour la gloire du Seigneur. E que nos santifiquemos para a glória do Senhor. Donc soyez encouragés, soyez bénis, Então sejam encorajados, sejam abençoados, soyez fortifiés. sejam Ceux qui fortificados. sont blessés, Aqueles que estão feridos, soyez encouragés par sejam também encorajados ce message. por esta mensagem. Le Seigneur est au contrôle, c'est lui qui permet, mais il va revenir nous restaurer lorsque nous allons comprendre Então é o Senhor que está no controle, é o Senhor que permite, mas realmente Ele irá restaurar todas as coisas desde o momento que nós compreendemos. tout. Voilà. Souvenons-nous de Anna, je crois, la maman de Shmuel, E podemos nos recordar de Ana, a mãe de Samuel, qui était blessée, privée d'enfants, qui
que estava ferida e privada de filhos subissait les blessures de Pénina, e que passava então por todas essas feridas, sa rivale, et qui lui faisait très mal. ainda causadas também pela sua rival, que lhe fazia muito mal. L'âme, elle pleurait devant le Seigneur et le Seigneur l'a restaurée. Elle E ela então chorava perante o Senhor e o Senhor a restaurou. s'est réjouie dans sa blessure. E ela se alegrou na sua ferida. Il fallait que Shmuel arrive, un grand prophète. E então dessa grande ferida, não é, veio Samuel, um grande profeta. Donc il fallait cette blessure-là pour le niveau de cette bénédiction-là. Então era necessária esta ferida para o nível desta bênção. Donc soyons encouragés, soyez fortifiés au nom du Mashiach. Então sejam encorajados e fortificados no nome do Messias, de Mashiach, Yeshua, notre maître. Amen. Yeshua, nosso Mestre. Amém.